Boa noite, Dom Sérgio, Boa Padre noite. Fernando, Ana Filomena, Luiz Fernando. E boa noite também aos nossos queridos e queridas agentes da Pastoral Familiar, Vida e Família, movimentos e serviços do nosso amado Regional Sul. Que alegria estarmos juntos. Boa noite a todo o nosso Brasil, porque com certeza temos gente do Brasil todo nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos para mais esse momento de formação, um momento importante, e que Deus possa nos iluminar, o Espírito Santo esteja conosco para que a gente possa ter uma noite abençoada. Amém. Chamamos aí Luiz Fernando e Ana Filomena, por favor. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, reunido mesmo que online. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, assim, a nossa alegria é muito, muito grande, porque vamos receber o Dom Sérgio de Deus Borges. Ele é o bispo hoje de Foz do Iguaçu, mas foi o nosso bispo aqui, auxiliar daqui na Arquidiocese de São Paulo, da região Santana, e foi o referencial para a pastoral familiar aqui na Arquidiocese de São Paulo. É um bispo muito querido, que muito nos ensinou, muito nos acompanhou, e hoje vai passar para vocês aqui algum conhecimento, alguma formação, para que a gente possa estar junto nessa luta e nessa batalha pela família. Que bom. Nós queremos aproveitar também, né, Luiz Fernando, Ana Filomena, para apresentar também hoje oficialmente, né, vamos aproveitar esse momento e apresentar oficialmente o Padre Fernando Francisco, né, que está assumindo a assessoria da Pastoral Familiar aqui no nosso Regional Sul 1, e a gente ainda não teve a oportunidade de fazer isso, então aproveitamos hoje para anunciar aí para todo o nosso regional e para todo o Brasil, né, Padre Fernando Francisco, nosso novo assessor, substituindo o Padre Max, que nos deixou desde o final do ano passado, né? E agora o Padre Fernando assume o lugar dele. Então, seja bem-vindo também, Padre Fernando, e aí o senhor se apresente e já conduz para nós a nossa oração inicial, por favor. É a nossa alegria em tê-lo no regional como assessor. Boa noite, Maria Ida, Ataíde, Luiz Fernando, Ana, boa noite, querido Dom de Deus. Eu disse que ele já carrega a divindade já no nome, né? Então é uma bênção para nós estarmos aqui com esse momento de formação. Para mim é uma alegria, logo que eu recebi esse convite de podermos trabalhar juntos no nosso querido Regional Sul 1. Muitos de vocês já me conhecem, venho de um trabalho nos últimos anos na equipe nacional, estava como assessor eclesiástico para o setor Casos Especiais da CNBB, então a nível nacional, e uma vez que a comissão foi renovada, então agora eu falei para a Maria Ida e para a Taíde que eu não tive nem tempo de descansar um pouquinho, eles já me chamaram para a assessoria do regional, que foi uma alegria, foi realmente um convite assim, vindo de Deus, porque eu digo que não só o padre, não só o bispo, mas todos que aqui estão, toda a gente de pastoral que trabalha pela pastoral familiar de uma forma muito particular, é mais do que um serviço, é uma vocação, é realmente dar um sim pelas famílias, é uma vocação muito bonita trabalhar pela pastoral familiar. E nós ficamos de coração cheio de alegria quando veio esse convite. Sou da Diocese de Lins, interior de São Paulo, e logo meu bispo também me deixou, ele disse, você vai continuar então com a pastoral, que alegria, a pastoral familiar. Então nós estamos assim, bastante entusiasmados e feliz com esse convite. Com a graça de Deus, com essa nossa equipe tão preparada
e com pessoas tão, espiritualizadas, nós iremos, com a graça de Deus, fazer um bom trabalho. Aquilo que Deus quiser e nós estivermos assim atentos, vamos lá, vamos tentar colocar em prática aquilo que Deus quer. Então vamos iniciar essa nossa noite de formação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Invoquemos o Espírito Santo, os dons do próprio Deus que nos ama, nos chama, nos capacita e nos envia. Que nós estejamos atentos a tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós. Que o nosso sim, assim como o sim de Maria, possa gerar Jesus no mundo, possa trazer a luz para iluminar tantas famílias, tantas pessoas que ainda estão na escuridão. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E no Evangelho de hoje, Mateus nos diz que nós não devemos agir olho por olho, dente por dente. Pelo contrário, devemos agir com amor, com misericórdia, com gratidão. E como discípulos de Jesus, amar os inimigos, amar quem nos persegue, amar quem nos odeia. É um exercício muito grande da nossa fé cristã, e é claro que com os nossos méritos nós não conseguimos. Precisamos pedir a luz do Espírito Santo para poder, junto à escola de Jesus, poder fazer aquilo que ele faria se estivesse no meu lugar. E nós bem sabemos que ele acolheria, ele formaria e ele iria inserir essas pessoas novamente no seio da sociedade. Assim como ele deu dignidade a tantas pessoas que outrora desviadas ou fora da margem, Jesus resgata e dá dignidade. E quantos são os inimigos da família hoje, da pastoral hoje? Tantos desafios. E como discípulos de Jesus, devemos amar os inimigos. Então não vamos olhar os nossos desafios como inimigos, mas vamos encará-los como uma tarefa que Jesus nos confiou, e Ele se deixa precisar de cada um de nós, para que juntos nós possamos dar uma resposta de luz, uma resposta do bem. Nós bem sabemos que o mal está muito bem articulado, é preciso articular bem o bem. Que nós possamos, à luz do Espírito Santo, com a bem-aventurada Virgem Maria, todos os santos e anjos, possamos juntos lutar, resgatar, salvar as famílias. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine nessa nossa noite de formação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, obrigado, Padre Fernando. E agora, então, vamos passar direto para Dom Sérgio, é o nosso convidado, que o Espírito Santo realmente o ilumine. A gente sabe que o senhor é iluminado, né? Mas que o Espírito Santo possa estar do seu lado, né, para que a gente possa ter aí uma formação realmente excelente, uma boa formação para as nossas famílias, principalmente para os nossos pais e nossos filhos. Onde estão os nossos filhos, Dom Sérgio? Onde estão os pais, não estão os filhos. Muito bem, então, boa noite, agradeço a acolhida, Maria Ida e Ataíde, também Luiz Fernando e Ana Filomena, um convite para esta noite para falar sobre os filhos. E também, Padre Fernando, parabéns por ter aceito esta missão. É uma missão de amor, uma missão profética no tempo de hoje,
assumir esse compromisso em favor da família, para animar as famílias continuarem a viver com esperança o Evangelho da vida, a missão de amor que Deus concede, que Deus os chamou a viver. Muito parabéns por ter assumido esta missão. Quem mais? Wilson Chagas também, que está aí nos ajudando. E a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, da Pastoral Familiar, das comunidades e das paróquias, e tem este momento para juntos refletirmos sobre a missão dos pais na vida e na educação de seus filhos. A nossa reflexão, nós vamos fazê-la em vista da exortação apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco. É a partir desse texto magisterial que vamos trabalhar nesta noite. E depois, a citação de mais um texto ou outro, de um sacerdote ou de um outro autor. Então, a partir disso, vamos trabalhar. Então, vamos, assim, fazer essa exposição e, ao final, me parece que tem um pequeno espaço para, talvez, apresentar algumas questões, uma breve reflexão, assim, também de quem está participando. Então, muito obrigado pelo convite. Onde, então, estão os filhos? Como podemos educar os filhos na era digital a partir de Amoris Laetitia? Então, como educar os filhos na era digital? Esta é uma pergunta, assim, bastante importante e muito séria para todos nós. Nós, basicamente, não somos dessa era. Os filhos, sim, eles estão, assim, vivendo, bebendo de tudo isso, e no meio disso estamos nós, tentando também navegar um pouco, nos conectar, né, a esta realidade, mas, sobretudo, mantermos-nos conectados aos filhos para bem viver a vida de família nesse novo tempo em que estamos aqui vivendo. Os filhos, devemos partir do pressuposto que os filhos, eles são rebentos de oliveira. Isso é muito bonito. O Papa apresenta logo no início da exortação apostólica este elemento, essa beleza de que os filhos, na casa onde o homem e a sua esposa estão sentados à mesa, aparecem os filhos, que os acompanham como rebentos de oliveira. Salmo 128. E sabemos como a oliveira, uma árvore assim muito valiosa em todo o Oriente Médio. Então, é um sinal muito importante dos filhos como esse rebento, os filhos cheios de energia e vitalidade. O Salmo 128, que nos apresenta. Se os pais, eles são como que os alicerces da casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. E ainda o Papa cita o Salmo 127 e diz: olhai, os filhos são a bênção do Senhor, o fruto das entranhas, uma verdadeira dádiva. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Feliz o homem que deles encheu a sua aljava. Não será envergonhado pelos seus inimigos quando com eles discutir as portas da cidade. Então vejam assim a importância dos filhos na vida de um casal, na vida de uma família, né? É verdade que estas imagens, elas refletem, diz o Papa, a cultura de uma sociedade antiga, né, uma sociedade antiga. Mas a presença dos filhos é, em todo caso, um sinal de plenitude. Um sinal de plenitude da família na continuidade da mesma história de salvação, de geração em geração. Então há essa continuidade e os filhos, eles são esse sinal, né, dessa plenitude da família que vai continuando de geração em geração a realização de sua grande missão. E hoje, um grande caminho é a pergunta que se faz
como ser família cristã e como viver bem o caminho junto a seus filhos na era digital. Nesse período, como é que nós devemos viver? E aqui entra em questão sempre a missão educativa dos pais. E o Papa, em Amoris Laetitia 17, ele vai nos dizer que os pais, eles têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa, como frequentemente ensinam os sábios da Bíblia. Nós temos vários textos aqui de Provérbios que vêm nos falar sobre essa missão educativa que os sábios na Bíblia apresentam. Então, os pais têm uma grande missão. E a Bíblia considera a família como o local da catequese dos filhos. Então, tem uma missão que é a formação ampla, a formação geral dos filhos, e também a formação integral, que é a formação da catequese, a formação em vista do seu conhecimento da palavra de Deus. E o Evangelho vai nos lembrar que os filhos não são uma propriedade da família, mas espera-os o seu caminho pessoal de vida. Os filhos, os pais não podem sentir, alguns parecem que os filhos são a propriedade, tem que fazer o que os pais querem em todas as etapas, ser uma reprodução, assim, dos pais, depois também na vida adulta. É claro que os princípios gerais de sua caminhada, de sua vida, os filhos, eles vão tendo ali dos seus pais, mas eles têm os pais como modelo de obediência, mas não um robozinho que deverão repetir tudo aquilo que os pais também desejam e fazem. Então, se apresenta como modelo de obediência aos seus pais terrenos. Nós vemos isso, o Senhor Jesus fez isso, ele submeteu aos seus pais terrenos. Mas também é bonito perceber que na palavra, o Senhor Jesus, ele foi fazendo a escolha de vida como filho e também da sua vocação, do seu caminho. E assim também os jovens, os filhos hoje, seguem os pais, mas eles vão descobrindo que eles têm um caminho, têm uma independência, né, uma autonomia que precisa ser construída. Então, esse processo, às vezes, é difícil. Hoje, parece que está se tornando ainda mais complicado, porque há muitos ambientes em que os filhos estão com 30 anos, não conseguem sair do ambiente dos pais pelo processo formativo que tiveram e também pelo ambiente educativo, ambiente cultural que temos hoje, e se vive uma dependência que tem sido prejudicial para a vida dos próprios filhos e para a sua justa autonomia. E a palavra de Deus também conhece, nessa missão educativa dos pais, as ansiedades e tensões por que passa as famílias, inserindo-as em muitas parábolas, né? Muitas parábolas. Desde os filhos que deixam a própria casa para tentar alguma aventura, Lucas 15, lá o filho pródigo, até filhos difíceis, com comportamentos inexplicáveis. Isso também aparece na vida de nossas famílias. Às vezes tem alguns filhos, comportamentos que não se entende. Os pais dizem, puxa vida, eu dei a melhor da educação para meus filhos, fiz tudo, e vivem aquele conflito de dizendo, mas onde que eu errei para que meu filho tivesse essas atitudes, esses gestos, esse comportamento, né? Então há essa tristeza, às vezes, no coração, essa angústia, ansiedade de muitos pais que fizeram todo um esforço, né? Mas talvez o equívoco não seja no processo educativo que os pais deram, é na compreensão de que imaginam que somente eles são aqueles que educam os filhos, eles são os únicos protagonistas. Porque quando vemos os filhos, né, por isso que é importante pensar onde estão, né, que o pai, a mãe, eles são os educadores, mas depois aparece a televisão, aparecem outros, a escola, os amigos, as mídias hoje, tudo isso aí tem muita influência sobre a pessoa no caminho que vai escolhendo, no processo que vai fazendo para a sua
própria caminhada e sua própria vida. Então, nós temos que pensar que são muitos os sujeitos hoje que influenciam na educação, na formação da personalidade e das escolhas aí dos filhos, né? E também temos as situações de violência que aparecem em muitos ambientes e também muitas famílias. Então, ser família cristã na era digital é um processo, sim, bastante que deve ser muito bem pensado. É um processo que precisa de muita ajuda, muito auxílio, e um processo que precisa ser compreendido mais amplamente. Não só naquela ideia que é só a família nuclear ali que forma, mas tem muitos elementos, muitas pessoas que podem estar influenciando a educação dos filhos. E eles, às vezes, têm acesso, assim, a muitas informações. Então, um dos desafios fundamentais que as famílias encontram hoje é esse desafio educativo, que se tornou difícil e complexo por causa da realidade cultural e da influência dos meios de comunicação social. Isso aparece em Amores Letícia, número 84. E há muitos pais, vai nos dizer o padre José Antônio Pagola, que não conhecem o sentido profundo da vida ou que não vivem à luz do Evangelho de Jesus. Então, esses pais também, eles terão dificuldade, até ele diz que não conseguirão educar os seus filhos num caminho de uma vida humana e cristã correta, porque eles não têm esses princípios básicos vivendo dentro de sua casa, dentro dos seus. Então, nós precisamos olhar, são vários elementos do desafio fundamental. O mundo complexo, a realidade cultural, a influência dos meios de comunicação social. Segundo, pais que não conhecem o sentido profundo da vida, não vivem à luz do Evangelho, então terão muitas dificuldades para educar os seus filhos no caminho de uma vida humana integral. E um outro princípio, que é um princípio muito importante e básico, que a escola, ela não substitui os pais. E aqui nós temos muitas famílias em que o processo educativo foi relegado à escola. Aquilo que se deveria fazer em casa, muitos pais empurraram para a escola. Então, quebraram, assim, essa dimensão fundamental do seu processo educativo, da sua missão educativa. Não podemos terceirizar a educação dos filhos. E quando se envia para a escola, colocando a escola como principal caminho para a educação dos filhos, é uma terceirização que está acontecendo. Então, este é um princípio básico. Qualquer outro participante no processo educativo não pode operar senão em nome dos pais, com seu consenso, em certa medida, até mesmo por seu encargo. Eles ajudam, são subsidiários. A família é que educa os seus filhos. E aqui nós temos, com isso, uma quebra do pacto educativo. Antes nós tínhamos essa clareza do pacto educativo, escola parece escola, comunidade e família caminhavam juntos. E agora parece que quebrou-se esse princípio e o que está acontecendo? Muitos ambientes, somente a escola está realizando esse processo, porque muitas famílias estão relegando as escolas. E vemos já um ambiente oposto surgindo em alguns contextos, que estão se fundando escolas, né, escolas por alguns grupos religiosos, alguns grupos também dentro da nossa igreja, que querem trazer todo para si, toda a formação de seus filhos. Então, estamos vendo essa realidade que está se movendo por aí. Então, como se quebrou o pacto educativo, nós precisamos ver o que fazer para redescobrir esse pacto que é tão necessário para o bom desenvolvimento dos filhos. Agora, a pergunta que eu colocaria já nesse início, né? Que sentimentos nascem em nós quando pensamos em nosso desejo de educar bem os filhos? Qual o sentimento que nasce em cada um de vocês, queridos pais, né? Quando vocês pensam no desejo de educar bem os filhos? Quais sentimentos que surgem? Quais processos vão se formando
dentro da vossa mente, dentro de vosso coração, né? É a partir daí, desses sentimentos que surgem, que vai se assumindo cada vez mais o protagonismo, em vista de uma boa educação dos filhos, a responsabilidade pela sua educação. Porque a família não pode renunciar a ser o lugar de apoio, de acompanhamento, guia, embora tenha de reinventar os seus métodos e encontrar novos recursos para o processo educativo. E quando se pensa em todo esse processo, na escola, os ambientes onde estão os filhos, é preciso de considerar a que realidade quer expor os seus filhos. A que realidade você quer expor os seus filhos? A qual ambiente que você quer? Para isso, não se deve deixar de interrogar sobre quem se ocupa de oferecer diversão, entretenimento, quem entra nas suas casas através dos ecrãs, a quem os entrega para que os guie nos seus tempos livres. Então, o Papa, quando apresenta isso, é muito bonito, é muito interessante, porque a que realidade que estamos expondo os filhos? A que realidade? Ver isso é fundamental, né? É muito importante, porque alguns dizem, não, eu estou mandando meu filho para tal escola. Ótimo. A escola é um lugar. Agora, o entretenimento. O que seu filho assiste? Quem está entrando na sua casa através das mídias sociais? Ah, na minha casa só vem os amiguinhos. Ótimo. Mas quem que está entrando em casa? O tempo livre, como é que eles ocupam? Você tem capacidade de ajudar seus filhos nisso? Tem uma ideia de como eles estão ocupando todo esse espaço? Estamos educando os filhos ou estamos deixando nas mãos de outros? Então, você está assumindo esse processo ou está deixando nas mãos de outro, da escola, da catequese? Aqui não é para que ninguém caia numa obsessão, né? Mas é importante para que entre num processo, um processo assim de formação, um processo de formação. Nós sabemos que a vida hoje é uma vida bastante corrida, uma vida que ocupa o nosso tempo. Todos nós estamos tão sobrecarregados de tantas coisas e não é simples fazer um processo de acompanhamento, mas ele é necessário. É um cansaço que se tem agora, e é um santo cansaço, é um ato de amor muito profundo, muito grande, poder dar esses passos de acompanhamento. Mas a obsessão, ela não é educativa, né? Você não pode ficar todo momento lá, agora deixa eu ver o que meu filho fez nesse minuto, nesse segundo, né? Mas, por que, diz o Papa, não é possível ter o controle de todas as situações onde o filho poderá chegar a encontrar-se. E o Papa fala que vale aqui o princípio de que o tempo é superior ao espaço. Isso quer dizer, é preciso gerar processos de educação, de formação, do que dominar espaços. Ele usa esse primeiro princípio, que aparece em Evangelii Gaudium, quando ele diz que o tempo é superior ao espaço. O que o Papa quer dizer com isso? Que o tempo é superior ao espaço, sobretudo quando ele fala isso na educação dos filhos. Ele vai dizer em Evangelii Gaudium 222 e 23 que o tempo é considerado em sentido amplo. O tempo faz referimento à plenitude, como expressão do horizonte que se abre diante de nós. E o momento é a expressão do limite que se vive num espaço circunscrito. O espaço aqui hoje é o espaço. O tempo aqui considerado é o caminho onde nós queremos chegar, esse processo que leva assim, a plenitude do horizonte que desejamos construir. Esse princípio
Permite, diz ele, trabalhar a longo prazo, sem a obsessão pelos resultados imediatos. Esse princípio ajuda a suportar com paciência situações difíceis e hostis, ou as mudanças de planos que o dinamismo da realidade impõe. Esse princípio é um convite a assumir a tensão entre plenitude e limite, dando prioridade ao tempo. E aqui traz exemplos, ele vai usar isso em Evangelii Gaudium na dimensão política. Mas aqui, na educação dos filhos, também ele apresenta. Dar prioridade ao espaço nos leva a proceder como loucos, para resolver tudo no momento presente, para tomar posse de todos os espaços de poder e autoafirmação. Dar prioridade ao tempo é ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços. O tempo ordena os espaços, os ilumina e os transforma em elo de uma cadeia em constante crescimento sem marcha para trás. E como isto se aplica aqui no ambiente da família? Como nós podemos aplicar isso na formação dos filhos para definir, para descobrir onde estão nossos filhos? Então, ele diz o seguinte em Amoris Laetitia, que trata-se mais de gerar processos que dominar espaços. E ele traz um exemplo muito simples para entender isso. Se um pai está obcecado com saber onde está o seu filho e controlar todos os seus movimentos, procurará apenas dominar o seu espaço. Mas desta forma não o educará, não o preparará para enfrentar os desafios. O que interessa, acima de tudo, é gerar no filho, com muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação, de crescimento integral e de cultivo da autêntica autonomia. Assim, a grande questão não é onde estão fisicamente o filho, onde está o filho, com quem ele está nesse momento, mas onde se encontra em sentido existencial. Isso é a perspectiva muito interessante que nos apresenta o Papa na formação e na educação dos filhos. Por quê? Às vezes, uma mãe pode ficar ali totalmente preocupada e desesperada a cada 10 minutos à noite, ligando para saber onde está o seu filho. Quer saber onde está o seu filho? Cada 10 minutos está ligando. Você está na danceteria, você está onde? A cada 5 minutos. Isso aqui é dominar espaços. Me liga a hora que você chegou a tal ambiente. Me diz onde você foi daqui a 5 minutos. Eu vou ligar de novo para você daqui a 10. Isso é dominar espaços. Isso é dominar espaços. Agora o Papa nos disse que o tempo é superior ao espaço, porque ele vai nos dizer que não é esse o processo melhor na educação de um filho. É bom também saber onde ele se encontra, mas é mais importante não saber onde está fisicamente o filho, mas onde se encontra o seu filho em sentido existencial. Isso quer dizer o quê? Onde está posicionado do ponto de vista das suas convicções. Isso quer dizer, que convicções que meu filho guarda no seu coração? Quais objetivos que ele tem para a vida? Que projeto de vida meu filho cultiva? Quantas vezes na minha vida eu já falei de um projeto de vida para os meus filhos? Quais desejos que percebo que ele cultiva no coração? Isso aqui é muito importante, porque ele vai construir a sua vida, os seus relacionamentos, e o que ele vai atrás aqui lá na internet, nas outras coisas, a partir desse seu lugar existencial que ele está procurando construir. E parece, nas indicações que apresenta o Papa para nós e Amoris Laetitia, ele apresenta esse caminho, né? Então, existencialmente, onde estão os filhos, como eles estão assumindo suas convicções, os objetivos e o seu projeto de vida, E aqui
se podemos assim fazer as perguntas, né? Onde estão os filhos e os pais onde estão? Se a grande questão onde se encontra em sentido existencial meu filho, procuramos compreender onde os filhos verdadeiramente estão no seu caminho? Sabemos onde realmente está a alma do filho? Onde está a sua alma? Com o que ele está se ocupando existencialmente? Isso traz a nós, assim, um horizonte novo, que nós somos chamados a construir, né? Chamados a construir, e é muito bonito. Mas, para melhor responder isso, né, nós deveríamos fazer também uma outra pergunta. Onde nós estamos? Pais, onde vocês estão existencialmente? Que programas que vocês assistem? Que vocês expõem seus filhos? Que princípios promovemos em nossa família? Sabe, isso é muito importante. Nós precisamos nos perguntar o que estamos ensinando nossos filhos com o nosso modo de agir e viver. Porque se não respondemos a isso, em geral os filhos eles poderão estar, né, onde nós estamos. Né? Os programas que assistimos, tudo isso vai entrando no coração, nos olhos, na vida dos filhos. Então, que programas assistimos? Que princípios promovemos em nossa família? Se não temos essa clareza entre nós, né, e onde nós estamos existencialmente, isso, quando temos clareza disso, nós temos assim em mãos uma força muito grande, uma força propulsora de caminhos de evangelização, de educação dos filhos, que vocês não imaginam, né? Não imaginam. Então, quando se há clareza nisso, nós damos saltos grandes no processo educativo dos filhos. Por quê? Nós vamos realizar um caminho educativo consciente, claro, porque toda a caminhada dos pais, de maneira positiva ou não, vai influenciar a vida e a formação dos filhos. E se nós temos essa clareza que nós estamos educando com o nosso jeito de estar em casa, na nossa família, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós lemos e expomos os filhos, nós vamos com muito mais facilidade realizar o processo educativo, não pensando só com aquela ideia ingênua que meu filho vai levar em consideração só aquilo que eu falo para ele, e não todo o outro conjunto, né, de toda a vida que é formativa e que os filhos estão ali bebendo ao nosso redor. E quando nós perguntamos onde estão os pais, onde estamos existencialmente, aqui eu coloco algumas provocações que eu encontrei naquela obra do padre José Antônio Pagola, a obra Acolher Jesus na Família. Né? Um texto muito interessante, Acolher Jesus, como viver a fé em família. E ele vai dizendo assim: não conseguiremos ensiná-los a viver de maneira livre e saudável se nos virem como escravos do dinheiro, do consumismo, da moda e do prazer. Onde estamos existencialmente? Então, nós não vamos conseguir ensiná-los se nós já vivemos de uma maneira bastante desregrada, né? Desregrada. Não os ensinaremos a viver com amor pela vida se somos consumidos pela inveja, desconfiança, egoísmo, sem saborear a amizade e a beleza. Não os educaremos para a paz se sofrerem com o nosso autoritarismo, nossas raivas, irritações desmedidas. Se dentro de casa não há paz, a vida é uma discussão que não tem tamanho. Então nós não vamos educá-los para a paz se eles veem esse sofrimento contínuo dentro de casa. É preciso um processo grande de conversão, de mudança dentro da própria
casa, entre os pais, para que isso possa ser modificado. Isso é possível, é o caminho assim de conversão, um processo de amadurecimento que o casal precisa realizar. Não poderemos convidá-los a mergulhar no sentido mais profundo da vida se nos virem sem vida interior, aprisionados pela agitação do mundo. Vamos rezar, falar de Deus, mas está aprisionado pelas agitações do mundo. Como é que vai falar de vida interior, no sentido profundo da vida, que a vida tem sentido em Deus e tudo isso, se a maneira de viver não tem nenhuma interioridade? Não os ajudaremos a viver com um horizonte de esperança se vivemos fechados em nós mesmos, surdos a todo chamado interior, sem parar para nos comunicar com Deus, alimentando-nos sempre do superficial, não tem um tempo para uma meditação. Os filhos não veem que os pais rezam, que os pais têm capacidade contemplativa de parar um momento, de colocar-se diante de Deus, diante da palavra, tomar a palavra de Deus. Os filhos não percebem isso, que os pais, a vida interior deles não existe, é vazio, há um vazio interior. Então, os pais são surdos ao chamado interior. Então, nós precisamos pensar, de fato, onde nós estamos existencialmente. Isso, todos nós. Isso aqui é uma praga, às vezes, que cai na vida das pessoas, e às vezes vamos vivendo, correndo, a vida vai nos envolvendo tanto, a correria, e a correria ela é um vício, ela é uma coisa muito estranha. Às vezes a correria, o trabalho, essa máquina que às vezes a gente sempre vai querendo, parece correr mais e nos envolvendo mais, que parece que vai preenchendo a gente. Mas no fundo há um cansaço existencial e um vazio interior muito profundo, que cada vez precisa ser preenchido com atividade, com ativismo, e a superficialidade se expõe, e os filhos também vão percebendo isso, Então, existencialmente, onde estamos? Então, isso é muito importante para todos nós, nesse processo de formação, nesse processo de educação dos filhos. E ser família cristã na era digital, nós precisamos, então, colocar um objetivo claro e central. Deixar Jesus entrar em casa. Na era digital, torna difícil para as famílias criarem os filhos, colocando Cristo no centro da vida familiar. É difícil, mas não é impossível. Em todas as épocas, os pais foram descobrindo como fazer esse processo. Os pais que levaram a sério o processo formativo, eles foram capazes disso. Então, é preciso chamar para dentro de casa o Cristo Senhor. Então, essa tentativa de uma vida interior, esse tempo, isso é importante. Centrar a família em Cristo. E por que hoje? Porque hoje os filhos precisam de um mestre da vida, um mestre da vida. E nós sabemos que Jesus vai nos dizer ali aquela obra do padre Pagola, Jesus não ensina economia, ele não é economista. Jesus não ensina política, ele não é um político, Jesus não. Ele não ensina filosofia. Jesus, ele é o mestre da vida. Jesus, ele é o Filho de Deus que ensina a viver a vida com sentido e dignidade. Então, o Senhor nos dá esse caminho, Jesus não é um ideólogo, essas coisas todas. Não, Jesus é o mestre da vida, o Filho de Deus. E se deixarmos Jesus entrar em nossa casa, nós devemos compreender a educação dos filhos com esforço para ensiná-los a viver a maneira de Jesus. É nesse processo que nós precisamos ir caminhando para nossos filhos. Mas isso nós vamos fazê-lo com o nosso caminho, nós vamos fazer isso a partir
testemunho, de um exemplo, de pessoas que valorizam a presença de Jesus. Às vezes se fala de Jesus, mas valorizar a presença de Jesus ali no nosso lar, na nossa casa, que as palavras de Jesus elas são importantes para nós, que a mensagem de Jesus é fundamental para a gente edificar a própria vida, né? É disso que se trata. E aqui nós precisamos que a educação na fé, ela precisa se adaptar a cada filho. E os pais que querem acompanhar a fé dos seus filhos, eles estarão atentos às suas mudanças, porque sabem que a experiência espiritual não se impõe, mas se propõe à liberdade dos filhos. E os filhos vão fazendo as suas escolhas. Cada filho, do seu jeito, à sua maneira, ele vai acolhendo, assim, da herança espiritual dos seus pais para construir a sua caminhada, a sua vida, tendo o Senhor como mestre da vida. Ele vai fazendo sínteses, e dessa síntese ele vai tirando os valores que são fundamentais para si e para o seu processo de formação, esse processo de formação. E, então, é fundamental nesse caminho para a educação dos filhos, transmitir a fé aos jovens de hoje. E aqui volta aquela pergunta: quando pretendemos educar os filhos? A partir de quais experiências e convicções? Com quais valores e critérios? Com qual espírito nós o faremos? E o Padre Pagola, ele interroga, eu achei bonito esse texto, com sabedoria sobre algumas mensagens erradas no caminho educativo. Às vezes é o desejo de fazer o melhor em favor dos filhos, dar uma melhor formação para eles. Às vezes nós usamos algumas expressões, né, aqui na obra do Padre Pagola, muito interessante. Às vezes nós usamos algumas expressões que não ajudam muito no processo educativo. Quando diz, se não for bem sucedido na vida, não vale. Por que tem tantos jovens, adolescentes com depressão, às vezes se cortando? Será que o processo educativo está sendo bem feito por nós? Uma criança programada dessa maneira pelos seus pais, se não for bem sucedido na vida, não vale, ela terá dificuldade em viver se não for bem sucedida. A criança será afastada da felicidade, da dignidade, da bondade, porque sempre haverá falhas. Sempre vai se comparar com os outros e diz, puxa, dessa vez eu não consegui. Então, será que meus pais não vão gostar mais de mim? A gente quer que o filho dê o máximo de si, se esforce, mas esse tipo de proposta, assim, essa ideia, esse tipo de filosofia talvez não seja o melhor. A criança poderá perder a sua autoestima e também ela viverá ressentida. Vai começar dentro do seu coração um processo muito ruim. Outra fase que talvez não é muito boa, aquela, se quiser ter sucesso, tem que valer mais do que os outros. Com essa mensagem, nós estamos introduzindo em sua vida a comparação com os outros. Terá de ser excelente em tudo. Viverá a vida como uma competição. Nunca vai gostar do que tem. A inveja vão estar latentes dentro da criança. Dentro do adolescente vai cultivando muito a inveja. Não vai gostar daquilo que tem e do que é. Não saberá valorizar o que é gratuito. A amizade, a generosidade, a preocupação com os outros. Então nós precisamos pensar nesse tipo de ideia. Para ser feliz você tem que ter. Olha, você só será feliz se tiver coisas, dinheiro, poder, prestígio e pessoas. Uma criança, sim, conhecerá a agradável excitação produzida pelo dinheiro, mas não conhecerá a alegria de viver. Não vai saborear a vida a partir de suas raízes, dos dons que tem. Então, nós precisamos ver, nesse processo de transmitir a fé aos jovens e o processo educativo, por isso eu coloco bem concreto transmitir a fé, porque são palavras, são frases aqui
que estão bem distantes de um caminho assim da fé. Qualquer pai quer ver seu filho bem sucedido, que tenha sucesso, que seja feliz, mas parece que esse caminho que se apresenta e está em muitos ambientes, esse tipo de ideia e mentalidade, não auxilia, né? Mas a presença de Cristo e o seu testemunho e o seu amor, eles podem ajudar muito nisso. E assim, a educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de transmissão da fé, né? Ele está marcada que se vê dificultado pelo estilo de vida atual, os horários de trabalho, a complexidade do mundo, onde muitos têm um ritmo frenético para poder sobreviver. E esse ambiente cultural, essas frases aqui que o Padre Pagola lhe traz, refletem um pouco o ambiente cultural que nós temos, que é um ambiente muito competitivo, né? Muito competitivo. E é um ambiente de muita luta, parece uma selva que estamos vivendo. Então, no meio disso, coitado dos pais que sofrem e vivem também no meio dessa luta, né? A gente vive no meio de tudo isso. Então, a família, no meio de tudo isso, precisa ajudar os seus filhos a não basearem a própria vida, fundamentarem a própria vida nesse tipo de ideologia, nesse tipo de filosofia, mas sim devem fundamentar a sua vida na tradição do Evangelho, na tradição da Palavra de Deus e no ensino sobre a família que nos transmite a Igreja. Apesar disso, diz o Papa, a família deve continuar a ser lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé. Razões e a beleza da fé. Os pais necessitam também da escola para assegurar uma instrução de base aos seus filhos. Mas a formação moral deles nunca a podem delegar totalmente. Vai nos dizer Amores Letícia no número 263. Então, a formação moral dos filhos, a formação ética. Quem dá os princípios éticos para a formação de seus filhos? Quem deve dar esses princípios são os pais, com o apoio da escola e da igreja, da comunidade, e não o contrário. Então, os pais, eles devem buscar, e de fato nisso vem a escola, que ajude a realizar esse processo. Então, formação ética, quais valores que os filhos têm, quais valores que eles cultivam. O desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa requer uma experiência fundamental. Crer que os próprios pais são dignos de confiança. Imagine essa palavra que nos apresenta o Papa, né? São dignos de confiança. Isso constitui uma responsabilidade educativa, que com o carinho o filho sente que é amado, testemunho, o filho sente que seus pais são firmes no processo educativo, gerar confiança nos filhos, inspirar-lhes um respeito amoroso. Quando um filho deixa de sentir que é precioso para seus pais, embora imperfeito, ou deixa de notar que nutrem uma sincera preocupação por ele, isso cria feridas profundas que causam muitas dificuldades no seu amadurecimento. Esta ausência, este abandono afetivo provoca um sofrimento mais profundo do que a eventual correção recebida por uma má ação. Então, nós precisamos perceber isso, que essa experiência de ser amado, de que os pais são dignos de confiança, ali vai se desenvolvendo a formação ética dos filhos, que eles vão vendo que os pais vivem aqueles valores que eles falam, os princípios morais e éticos que estão nos seus lábios, também estão nos seus corações e nas suas atitudes. E a tarefa dos pais inclui também uma educação da vontade e um desenvolvimento de hábitos bons e tendências afetivas para o bem. Isso implica que se apresentem como desejáveis os comportamentos a aprender
e as tendências a fazer maturar. Hábitos a gente vai criando. Devemos perder os hábitos ruins e adquirir novos hábitos. Então, nós precisamos ir ajudando os filhos a adquirir bons hábitos, que vão gerando as tendências para o bem, para realizar o bem. E para agir bem, não basta julgar de modo adequado ou saber com clareza aquilo que se deve fazer, embora isso seja prioritário, né? Então, é aquele ditado antigo que todo mundo fala: boa intenção, o inferno já tem bastante, né? Então, é preciso saber, né? Saber julgar de modo adequado, saber com clareza aquilo que se deve fazer. Mas é necessário maturar hábitos. Fortalecimento da vontade e a repetição de determinadas ações, elas constroem a conduta moral. Mas sem a repetição consciente, livre e elogiada de determinados comportamentos bons, nunca se chega a educar tal conduta. Então nós precisamos aqui um trabalho de muita paciência que os pais têm no processo educativo, né? É o fortalecimento da vontade, a vontade que se dirige para o bem. São Paulo vai nos dizer que o mal se vence com o bem. Então, ajudar os filhos a perceber que vale a pena ser bom, que vale a pena lutar pelo bem, que o bem existe, que é real. E nós, assim, nós acreditamos que o Filho de Deus, o bem absoluto, o Filho de Deus, em sua bondade, nos ensinou todo esse caminho, todo esse processo. Então, aqui nós vamos ajudando os filhos a perceber que há algo diferente a partir de nossos gestos, nossas atitudes. E, no meio disso, esse processo, nós temos as redes sociais, né? As redes sociais que também influenciam muito a vida de nossos filhos. Eu assisti um vídeo uma vez no Netflix, e esse filme ele era um questionamento sobre as redes sociais. O nome agora é O Dilema das Redes. E um dos que trabalhou na elaboração desse projeto das redes sociais e tudo, ele ali dizia que os filhos dele, até os 15 anos, ele não deixou que utilizasse as redes porque era prejudicial para os filhos. Para imaginar isso, né? O dilema das redes. Se alguém quiser assistir, interessante isso. Então, pensar esse projeto. E a gente vê crianças aí de 2, 3 anos, 5 anos, misericórdia, passam horas nas redes sociais. Isso é muito perigoso. Então, mas as redes sociais nós não podemos impedir que os filhos passem a vida sem acesso a essas redes. As crianças pequenas, parece que as orientações que se tem, o menor tempo possível que não usasse as redes, né? Mas as crianças vão crescendo e nós precisamos ajudá-los a usar esses meios também. E bem utilizadas, as tecnologias podem ser úteis, né? Podem ser úteis. No âmbito familiar, pode-se aprender também a discernir criticamente as mensagens dos vários meios de comunicação. E aqui o papel dos pais para ajudar os filhos nesse caminho. Uma tarefa importantíssima das famílias é educar para a capacidade de esperar. Não se trata tanto de proibir as crianças de jogarem com dispositivos eletrônicos, mas a capacidade de encontrar a forma de gerar nelas a capacidade de não aplicarem a velocidade digital a todas as áreas da vida. Ali parece que acontece tudo assim, como uma mágica. E a vida não pode correr nesse mesmo nível, nessa mesma velocidade, se vê nas redes sociais, a velocidade digital. Então, ajudar os filhos a compreenderem isso, né? Isso ajuda a tirar um pouco a própria ansiedade sobre as crianças e os adolescentes. Mas, repito, que em muitos lugares se tem afirmado que a exposição grande das crianças às redes sociais é muito prejudicial para a sua formação, sobretudo
a sua saúde, inclusive com muita ansiedade. Algumas vezes consideramos que a nossa principal tarefa como educadores é ensinar os filhos a viverem de maneira saudável, digna, responsável e feliz. Veja só que projeto. Ajudar os filhos a viverem de maneira saudável, digna, responsável e feliz. Poderíamos dedicar mais tempo e atenção aos nossos filhos para ajudá-los a crescer de maneira saudável em todas as dimensões da pessoa: fé, solidariedade, responsabilidade, a saúde do próprio corpo e aí por diante, né? Nós conseguiríamos mais tempo para isso? Temos essa convicção dessa nossa tarefa principal na educação dos filhos, que é ajudá-los a viver de maneira saudável, não proibir, cortar, né? O que temos visto hoje alguns pais que, para que os filhos não sofram algumas dificuldades, parece que se põem na frente dos filhos e sofrem no lugar deles, enfrentam essas situações. Mas o que estão gerando? Serão crianças depois também tão inseguras, terão tantas dificuldades para enfrentar a vida, porque pequenas dificuldades já não são capazes de enfrentar agora. Como é que vão depois os grandes dilemas que a vida aí ela poderá ir trazendo, né? Poderá ir trazendo. E nós precisamos preparar os filhos para o futuro, né? A liberdade é algo de grandioso, mas nós podemos perdê-la. A educação moral, ela ajuda a cultivar a liberdade através de propostas, motivações, aplicações práticas, estímulos, prêmios, exemplos, modelos, símbolos, reflexões, exortações, revisões do modo de agir e diálogos que ajudem as pessoas a desenvolver aqueles princípios interiores estáveis que movem a praticar espontaneamente o bem. Nós precisamos então ajudar os filhos a desenvolver no seu coração, na sua mente, os princípios interiores. Então, às vezes, o pai está preocupado. Meu filho está onde? Meu filho está numa lanchonete hoje à noite. Mas meu Deus, como é que está meu filho? Eu tenho que me preocupar com isso? Ou talvez me preocupar-me com que mentalidade meu filho está lá? Quais princípios que ele tem no seu coração, na sua mente, para estar lá naquele ambiente? Como é que ele está com o seu coração lá? Quais valores que ele cultiva? E se ele vai naquele ambiente, naquele lugar? Então, mais importante, talvez, que o lugar, é o que ele leva para aquele lugar, o que ele está guardando dentro de si. Quando ele tem esses princípios, ele tem esses valores que foram cultivados assim desde criança ou foi sendo formado, o pai vai ter muito mais tranquilidade. Ele vai dizer: eu sei como espaço, ele saiu hoje à noite, mas eu sei que existencialmente meu filho está com princípios bastante fundamentados, de que é uma pessoa que busca o bem, vive o bem, valoriza a família, tem cuidado pelo outro, tem responsabilidade pelo outro, e tem no seu coração, sobretudo, esse grande mestre, que é o Senhor, que é Jesus. A virtude, também na educação, é uma convicção que se transformou no princípio interior e estável do agir. Assim, nós vamos construindo os filhos e ajudando a educá-los para uma vida virtuosa que constrói a liberdade, que fortifica a liberdade, a educa, evitando que a pessoa se torne escrava de inclinações compulsivas, desumanizadoras e antissociais. E aqui entra também a educação sexual dos filhos. Ficou tão pequenininho o texto aqui, no meu original estava assim mais amplo, né? Mas é difícil também hoje pensar na educação sexual no tempo em que se tende a banalizar e empobrecer a sexualidade. Nós só podemos pensar, entender a educação sexual
no contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua. Se fala desse tema dentro da família, se fala disso com os filhos, né? É tão difícil, às vezes, ambientes que nunca se fala. As crianças, os adolescentes vão aprendendo, vão ouvindo falar sobre isso na rua. Não é para você também entrar de maneira demasiada, invadir a privacidade do seu filho, mas trazer a ele elementos, a seu filho, sua filha, que ajudem ele a ordenar um pouco aí os seus sentimentos, os seus afetos, toda essa explosão que surge aí na adolescência em relação à maturação da sexualidade, da sua afetividade. Então, ajudá-lo nisso, né? Então, é preciso ver essa banalização que se vê através das mídias sociais, tanta exploração de nossos adolescentes, nossos jovens, nessa dimensão também, na família. Se fala sobre isso, se traz a eles esses princípios, esses valores em relação à virtude, como cultivá-las num ambiente maduro, um ambiente saudável. Pensar nesse caminho da educação aí de nossas crianças, dos nossos filhos. As famílias, elas padecem de uma enorme ansiedade em relação a preparar os filhos para o futuro. Parece, às vezes, mais preocupação por prevenir problemas futuros do que compartilhar o presente. Isso aparece em Amores Letícia, número 49. Isso é uma questão cultural, vê-se agravada por um futuro profissional incerto, pela insegurança econômica, ou também pelo medo quanto ao futuro dos filhos, né? E, com sinceridade de coração, nós pais temos certo medo em relação ao futuro dos filhos, diante desse contexto que nós estamos vivendo. Droga, tantas situações, tantos problemas, né? E Amores Letícia, número 219, vai nos dizer que a melhor forma de preparar e consolidar o futuro é viver bem o presente, viver bem o tempo presente. Porque é aqui, no tempo presente, que a gente edifica o futuro. É aqui que nós estamos construindo o que vamos ter daqui a alguns anos. Então, precisamos isso, né? Se queremos edificar o futuro, é viver bem o presente. Então, como eu posso pensar nisso? E aqui eu pediria a cada um de vocês, né, queridos pais, né, para pensar nos seus filhos. Pensar nos seus filhos. E até tem interessante, gostaria que, se você tem uma fotografia recente, você tenha consigo aí uma fotografia de seus filhos, talvez está perto da sua mesa, da sua escrivania, ou aí do seu quarto, onde você está participando desse nosso encontro, né? Pegue a fotografia dos seus filhos aí, coloque em sua mão. Você e sua esposa aí, pensa um pouquinho sobre isso. E pense, olhando para essa fotografia dos seus filhos, se você já alguma vez pensou nessas questões que vou apresentar. Quais são as melhores características e qualidades, ou as mais valiosas características e qualidades dos meus filhos? O que meu filho tem de positivo, de bonito, que eu acho valioso, olhando para ele, o jeito dele de viver, como ele olha para a vida, para tudo isso? Quais qualidades e características? Se eu penso na educação do filho, eu tenho que pensar nisso, para potencializar. Então, como eu posso estimular meu filho a partir desses valores que eu percebo que ele tem um valor que é tão belo? Uma vez eu fui visitar a mãe de um sacerdote, ela dizia assim, ela já com seus 90 anos, ela dizia assim: meu filho desde pequeno ele foi sempre muito bom, ele sempre queria ajudar os outros. Ele partilhava até a merenda dele na escola com os colegas. Uma vez chamei a atenção, ele disse: se eu não posso partilhar, então também não levo mais merenda para mim. Então, vê que essa generosidade, né, essa qualidade do filho de ver a necessidade dos outros. Mas, ali na sua casa, quais qualidades que você vê
e características valiosas que você percebe nos seus filhos. É preciso olhar um pouco para eles e, vendo isso, como que eu posso estimular? Segunda, quais são suas maiores dificuldades e características que precisam melhorar? Quais dificuldades que meu filho tem, características que eu percebo nele que precisam melhorar? E como eu posso corrigir? Isso é algo que eu tenho que ir pensando no processo educativo. Meu filho tem uma tendência egoísta, eu preciso corrigir para que ele também tenha, assim, seja mais bondoso, que perceba que no mundo há tanta gente que precisa ser solidário. Meu filho não cuida do meio ambiente, o outro, meu filho quase não reza. Como que eu posso ajudar a trabalhar essas dimensões para que meu filho ele possa crescer, possa ser corrigido num processo? Não é algo que se faz num dia, é algo que se vai edificando com o tempo. Como poderei ajudá-lo a crescer cada vez melhor nesta etapa de sua vida? Então, às vezes a gente nunca fez essa pergunta, né? Tem ali o caminho, tudo, olha, observa, mas não fez isso. Então, como eu poderia ajudá-lo a crescer cada vez melhor na etapa da vida, no momento em que ele está caminhando? Então, me parece assim, pergunta seria talvez o casal pensar juntos, o casal refletir juntos, dizer, puxa, o que podemos fazer, como podemos orientar, como podemos dar um novo horizonte, né? Ou melhorar o que já estamos fazendo e corrigir dentro de nossa casa, dentro de nossa família. E aqui surgem, são caminhos, então, que se percebe, vocês vejam assim, queridos, que há muita coisa que é possível fazer e fazer no presente, no atual momento, que terá fruto para o futuro dos filhos. Mas, sobretudo, a partir dessa dimensão existencial, onde nós estamos existencialmente, você, sua esposa, sua família, e onde existencialmente estão os filhos. E, a partir daí, ir edificando um caminho formativo para que existencialmente estejamos ao lado de Jesus, num caminho de comunhão. Então, que os filhos encontrem em nós, isso vai nos dizer o Papa, né, os filhos encontrem em nós pontos de referência para a comunhão, não para a divisão. Que os filhos encontrem em nós pessoas capazes de se associarem com outras para fazer florir todo o bem que o Pai semeou. Semeie as palavras, mas com afeto, o Senhor Jesus diz: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ele diz que sabedoria há nessas palavras. De fato, nós, seres humanos, quanto à bondade e pureza de coração, não temos muito do que nos vangloriar. Mas Jesus sabe que, relativamente aos filhos, somos capazes de uma generosidade sem limites. E aqui é certo, a gente vê, nós como padres, bispos, nós vemos a generosidade de vocês, queridos pais, uma generosidade sem limites. Aquele ditado antigo faz da tripa o coração, né, para poder dar o melhor assim aos filhos. A gente sabe o esforço, a gente sabe a dedicação, às vezes a gente desconhece o sofrimento até que passam, às vezes renunciando a tantas coisas em vista dos filhos. Conhecemos isso, mas vamos continuar com esse esforço, com esse caminho, vendo onde estão nossos filhos e, seguramente, tentando sempre colocá-los no coração de Cristo. Por isso, nos encoraja, se tivermos fé, diz o Papa, o Pai irá nos dar o seu Espírito. Essa é a homilia também do Papa Francisco, que vai, assim, nos ajudar. Muito bem. Cá estamos, ânimo no coração, vamos ter a certeza que nós temos muito a dar aos filhos. Não podem os pais jogar a toalha, como dizem os antigos, achar, eu não sou mais capaz. É sim, tem muito a fazer, não renuncie à sua missão de educador.
e os teus filhos, tenha certeza, eles valorizam muito você, valorizam a sua palavra, valorizam o seu jeito, sobretudo o seu carinho, o seu afeto, a sua atenção para com eles. Muito obrigado, Dom Sérgio. Maravilha. Obrigado mesmo por sua disponibilidade, por seu poder dedicar esse tempo para nos ajudar nessa reflexão tão bonita e tão importante. Acho que me alongou demais, desculpe. Já 9h20 já? Não. Acho que tem uma pergunta aqui do mercado. Se souber, o Padre Fernando responde. Então vamos lá. Eu uso das suas palavras para responder. Tá bom. Como reverter o processo de terceirização da educação dos filhos, dos pais para a escola? Agora, tirar da escola de volta para os pais. Existe alguma receita para isso? Eu acho que tem que redescobrir o pacto educativo, de que escola e família devem caminhar juntos. Às vezes nós vemos isso por alguns sistemas de educação, alguns estados que querem dizer, não, a educação é nossa responsabilidade. Está errado. Existem famílias que querem dizer, é o Estado que tem que educar meus filhos. Por que a escola não está fazendo? Porque nós temos que restaurar o pacto educativo, em que a formação dos filhos, a responsabilidade primordial é dos pais, a escola, a igreja, a comunidade, eles ajudam os pais nesse processo. Mas quem tem a missão fundamental são os pais. Os pais não podem continuar nesse caminho. Eles devem assumir que dizendo, olha, eu tenho valores, cultivo valores, e eu tenho capacidade de transmitir esses valores para meus filhos. E eu preciso fazer isso. O que nós estamos observando em muitos ambientes, inclusive eu acho que tem pais que parece que uma criança de 3 anos dentro de casa dá um grito, os pais já não sabem o que fazer, já não sabem dizer um não, já não sabem transmitir um valor, já não sabem educar também assim a vontade de uma criança. E assim vão jogando já o quanto mais cedo, vão jogando já na escola, numa creche, para não ter esse cuidado. E é tão séria a questão que eu já vi uma vez alguém de uma escola me dizendo, olha, tem pais que já pediram se era possível que a escola funcionasse o sábado também, para que a gente pudesse ter mais liberdade no sábado e deixar os filhos também na escola aos sábados. Então, para perceber para onde estamos, em alguns ambientes, para onde estamos caminhando. Vemos outros não, outros pais assim, muito generosos, muito dedicados assim, aos filhos, mas essa terceirização estamos observando. Então, nós temos que fazer esse trabalho, e aqui cabe a nós, como igreja pastoral familiar, as famílias que nós temos contato, que nós conseguimos dialogar, de ajudá-los, né, a começar um caminho novo, onde eles vão descobrindo que, como no passado também, hoje, eles têm esta missão, né, que não é só gerar os filhos, mas também educá-los, não só dar alimentos, dar amor, e também transmitir a eles valores e ensiná-los a enfrentar a vida. Até um tempo atrás, queria complementar, a gente estudava e assim, o que se falava era que o tempo tinha que ter qualidade para com os filhos. Então, se a mãe e o pai saíam e trabalhavam o dia inteiro, não importava. Que fosse 5 minutos muito bons. Hoje, a gente sabe que não é verdade. A criança precisa desse tempo com os pais, né? Os filhos precisam desse... E não é só a criança, não. O filho mais velho também precisa desse tempo com os seus pais. Então, é muito importante a gente, como pais, mães e pais, estarmos mais presentes na vida deles, né? Porque essa terceirização parte de nós pais. Então, que sejamos presença na vida deles. É gastar-se, né? O amor é gastar-se, né? Um padre se gasta com a paróquia, com o seu povo, com as suas coisas, né? E com a sua comunidade.
Pobre, ele está perdendo o cabelo, não é meu caso, né, que já perdi. Então... Não, o senhor é diferente, o senhor tem uma mente brilhante. Eu já perdi, mas é preciso gastar-se com o amor. O amor é isso, o amor a gente se gasta, né? Eu brinco sempre com aquele exemplo da vela. Eu uso sempre o exemplo da vela, né? Uma vela, para iluminar, ela precisa se queimando, né? Ela vai se queimando, ela vai iluminando, ela vai se gastando, né? A vela vai se gastando para ela poder iluminar. E assim, na vida da família, na vida de uma comunidade, um padre, o pai, a mãe, na família também, para ele poder iluminar a vida de seus filhos, ele também vai se gastando, né? Como a vela, ele vai se queimando no fogo do amor de Deus, né? Mais do Espírito Santo, mas ele vai se gastando, para que assim ilumine a vida dos filhos. Isso é amor, né? O amor a gente se gasta no amor. Que bom. Padre Fernando? Eu confesso que essa apresentação me deixou bastante pensativo, até porque, como foi falado, os pais estão terceirizando, né, a educação, terceiriza os filhos a catequese, e estão terceirizando, de uma certa forma, a culpa, porque a responsabilidade, porque eu ouço muitos dizerem que a culpa dessa geração é da era digital, a culpa são dos meios de comunicação, a culpa é sempre aquela história, né? Adão, você comeu do fruto proibido, mas foi a Eva que me deu. Então é sempre o ser humano querendo jogar para o outro. E nessa apresentação fantástica, eu consegui entender que são os pais que se perderam em primeiro lugar, né? Os filhos, eles estão tentando, assim como uma esponja, né, num processo de educação normal de uma criança, ela vai assimilar aquilo que é apresentado. Então, como que eles vão apreender se os pais estão vazios, onde eles estão existencialmente? Então, de algum lugar, eles vão tirar a informação, eles vão para alguma outra fonte. Se os pais, né, não tiverem essa capacidade de apontar caminhos, é claro que, de uma certa forma, como seres brilhantes, com toda a capacidade que nós temos, né, de assimilar coisas, nós corremos um sério risco de assimilar coisas não virtuosas. Então, confesso que foi uma visão de um outro ponto de vista, né? E muito bem fundamentada, porque a própria Amoris Laetitia traz que as tecnologias bem utilizadas, elas são úteis. Então, nós não podemos também demonizar as outras coisas e transferir a culpa, né? Terceirizar também a culpa. Será que é isso que nós estamos fazendo? Então, gostei muito. Parabéns. Um dia eu chego lá, com a graça de Deus. Devo perder um pouco mais de cabelo, será que é isso? Talvez. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado. Mas sempre é sinal de esperança, sabe? A gente vê um movimento grande, casal jovens, se percebe um movimento grande, como Gênesis 3,15, né? A esperança vem, Deus não abandona, né? Diz lá aquele texto que diz: tu vai morder o calcanhar da mulher, mas a mulher vai acabar com a sua cabeça, né? Vai pisar a sua cabeça. Esse sinal de virar a vitória. Virar a vitória. Então, esse fato de acolher Jesus na família, né, é esse pisar a cabeça da serpente, né? É o processo de vitória que vem. E a gente vê tantas famílias aí jovens, a gente vê um movimento bonito que está acontecendo, que estão buscando um processo novo. Então, isso é importante. Que esse ensinamento da igreja, que a palavra estão acolhendo, está acontecendo. Então, há todo esse mundo que está por aí, mas tem coisas novas que estão surgindo, que são bonitas e são, assim, bastante promissoras, né? São bastante promissoras para o trabalho da pastoral familiar, para a família e para aqueles que se deixam, assim, tocar pelo magistério da igreja e também
sobretudo, acolhendo esse convite de acolher Jesus aí na família, no seu lar, né? Quem faz esse processo tem certeza de vitória, tem certeza de um caminho novo, de caminho de luz e de sentido para a sua vida e do seu. Dom Sérgio, eu queria falar para o senhor que tem uma pessoa muito especial te ouvindo hoje, que é a dona Madalena, a mãe da Inês. Opa! E ela manda um grande abraço para o senhor. É uma mulher nobre, uma mulher de fé. Acho que a gente poderia também colocar aqui o Provérbios, né? Que educar o filho no caminho, né? Não é só soltar no caminho, mas educar no caminho. Quer dizer, então, pais e filhos precisam caminhar juntos, né? Porque é nessa caminhada, no caminho que se educa. E, de repente, isso também, essa terceirização que também o Padre Fernando lembrou, quer dizer, até essa terceirização do caminho está sendo jogada para outros, né? Até esse caminho está sendo terceirizado. Então, o pai, ele já não está, os pais, né, já não estão acompanhando como deveriam acompanhar, né, o filho no caminho, para que pudesse realmente sentir, viver com o filho até os problemas que eles estão vivendo, né, para que juntos possam buscar e encontrar soluções, né? Mas que bom! Agradecemos aí de coração, Dom Sérgio, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Né? Agradecemos aí a Ana Filomena e o Luiz Fernando, que encontraram, né, esse doutor, né, esse Deus para nos ajudar, né? Sérgio de Deus. Muito obrigado, Padre Fernando, mais uma vez. O nosso obrigado também ao Wilson, que está aí nos bastidores, nos ajudando, né? A presença do Wilson e Tina são sempre muito importantes, porque sem eles a gente não conseguiria fazer tudo isso que a gente faz, né? Então, obrigado a cada um de vocês. Lembrando, dia 22/7, né, Braulio e Simone, a gente viu que eles estão também por aí acompanhando a nossa live. Dia 22/7, nós temos agora a formação Casos Especiais, né? E eles já estão trabalhando, né, preparando esse momento para nós, lá para o dia 22/7. E lembrando também que esta live ficará gravada, né? Caso alguém não conseguiu, né, assistir hoje, acompanhar, ou queira acompanhar novamente algumas palavras, porque tem muita coisa escrita ali que é bem forte, né? E que possa nos ajudar, aos pais e aos avós também, que hoje ajudam a educar os netos. E você que acompanhou, que assistiu, e que de repente sabe de alguém que, olha, isso pode ajudar, né? Então vamos divulgar, né, para que outras pessoas possam, mesmo não tendo acompanhado hoje, ter a oportunidade de beber dessa fonte. Exatamente. Tá? Então, Dom Sérgio, aí para as considerações finais para a gente encerrar. Ânimo a todo mundo, vamos continuar com alegria e com esperança, ensinando o Evangelho da família. A alegria do Evangelho é a alegria de nosso coração, de nossa vida. E nós precisamos continuar com firmeza e serenidade, transmitindo sem obsessão, mas com firmeza e serenidade, transmitindo este Evangelho. O Senhor está conosco, isso basta. Amém. Padre Fernando, nosso novo assessor. É um novo assessor ou um assessor novo? Mas nós... Os dois. Mas jamais perder a fé, né? O Dom Sérgio nos lembra isso e de verdade é crer que somos chamados a uma missão e guardando a fé e estando bem atento àquilo que Deus nos pede, né? Juntos a gente consegue, né? Então, juntos pela família sempre. Obrigado, Dom Sérgio. Deus abençoe, sua bênção. Amém. Deus abençoe. Luiz Fernando, Ana Filomena.
Queremos agradecer muito Dom Sérgio pela presença, disponibilidade, generosidade, Padre Fernando, Maria Ida Taíde, a todos que nos acompanharam nessa noite. E lembrando só que se a sociedade não vai bem, talvez porque a nossa casa não esteja bem. Então vamos ser o melhor que a gente puder ser dentro da nossa casa. Cada um cuidando muito do seu lar, da sua família. E agradecemos a todos. Amém. Amém. Obrigado. E para a gente, então, encerrar, o Padre Fernando fez a oração inicial, Dom Sérgio nos abençoe para fecharmos a nossa noite. Por favor. Vamos, então, nos confiar à Mãe das Famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, obrigado, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite e bom descanso. Boa noite.